Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira, 12 de março de 2026. Terceira semana da Quaresma. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias 7, 23, 28. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até ao dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 94. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Evangelho. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Voltai ao Senhor, vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 11, 14 e 23. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. O trecho de Jeremias situa-se no momento crítico da história de Judá, pouco antes da queda de Jerusalém, século VII, sexta antes de Cristo. Quando o povo vivia na Terra Prometida, mas já profundamente marcado por infidelidades políticas e religiosas. Geograficamente, Jerusalém era o centro cultural e simbólico da identidade nacional. Politicamente, Judá oscilava entre a submissão às grandes potências da região, Egito e Babilônia, e tentativas frágeis de autonomia. Socialmente, cresciam as injustiças, a exploração dos pobres e a corrupção das lideranças. Culturalmente, havia uma mistura perigosa entre a fé javista e práticas religiosas estrangeiras. Religiosamente, o povo confiava de modo mágico no templo e nos ritos, acreditando que bastava cumprir formalidades cultuais para garantir a proteção divina.
Nesse contexto, Jeremias proclama que a verdadeira aliança não se sustenta em sacrifícios vazios, mas na escuta obediente da voz de Deus que conduz à vida e à felicidade. O texto retoma o núcleo da teologia da aliança: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Essa fórmula, presente desde o Êxodo, recorda que a relação com Deus é histórica, dinâmica e exigente. O Senhor não se cansa de falar, envia profetas cada dia, começando bem cedo, imagem forte da paciência divina e de sua iniciativa constante. No entanto, o drama do povo é a surdez espiritual. Não escutam, não prestam atenção e caminham para trás e não para frente. Trata-se de um retrocesso ético e espiritual, em que o coração endurecido passa a ser critério último, substituindo a palavra de Deus. A consequência é dura e simbólica: a fé morreu, foi arrancada de sua boca, isto é, a profissão de fé tornou-se vazia, sem correspondência na vida. Teologicamente, essa leitura dialoga profundamente com a liturgia atual da Igreja, que insiste na centralidade da escuta da palavra. Toda celebração litúrgica começa com Deus que fala e convoca, e o povo que responde. O ouvi a minha voz de Jeremias encontra eco no Salmo responsorial: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, e no Evangelho, onde Jesus denuncia a hipocrisia religiosa e chama a conversão do coração. A liturgia não é um refúgio automático contra o mal, mas um espaço de encontro que exige coerência entre fé celebrada e vida vivida. Quando a palavra não é acolhida, também hoje a fé corre o risco de se tornar apenas discurso, costume ou identidade cultural, sem força transformadora. Do ponto de vista pastoral, esse texto interpela diretamente comunidades e agentes de pastoral. Ele convida a revisar se nossas práticas religiosas conduzem realmente à escuta de Deus ou se tornaram rotinas vazias. A aplicação concreta passa por cultivar uma espiritualidade da escuta, leitura orante da palavra, formação bíblica, homilias que provoquem conversão e não apenas conforto, e uma catequese que una fé e vida. Pastoralmente, Jeremias nos lembra que corrigir, exortar e chamar à conversão faz parte da missão profética da Igreja, mesmo quando não há resposta imediata. O chamado final é claro e atual. Não basta dizer que somos povo de Deus, é preciso demonstrá-lo caminhando para a frente, deixando que a palavra corrija, cure e reoriente nossas escolhas pessoais e comunitárias. O Salmo 94, 95 aprofunda e transforma em oração aquilo que a primeira leitura de Jeremias denuncia como falha do povo: a incapacidade de escutar a voz do Senhor com o coração aberto. Enquanto Jeremias proclama a acusação profética contra uma nação que endureceu o coração e recusou a correção, o Salmo coloca nos lábios da Assembleia Litúrgica um apelo urgente e sempre atual: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, mostrando que a história da salvação permanece aberta no presente. A referência a Meriba e Massa recorda o deserto como espaço simbólico de prova, onde o povo, mesmo tendo visto as obras de Deus, cedeu à desconfiança e à murmuração, antecipando a mesma atitude de fechamento denunciada pelo profeta. Ao mesmo tempo, o Salmo equilibra advertência e ternura. O Deus que exige escuta é o mesmo que é rochedo que salva, Criador e Pastor, diante do qual o povo se prostra em adoração. Assim, a liturgia une louvor, memória histórica e exortação espiritual, convidando a comunidade a não repetir os erros do passado, mas a viver uma fé obediente e confiante, em que a escuta da palavra se traduz em adoração sincera e em docilidade à condução do pastor que guia seu rebanho com a própria mão. O Evangelho de Lucas 11 deve ser compreendido no contexto da Galileia e da Judéia do século I, regiões marcadas pela dominação romana, por tensões sociais profundas e por uma forte expectativa messiânica. Politicamente, o povo vivia sob opressão estrangeira, o que alimentava o desejo de um libertador poderoso. Socialmente, doenças, possessões e exclusões eram interpretadas como sinais de desordem espiritual. Culturalmente, a mentalidade semita percebia o mundo como um campo de forças em conflito entre o bem e o mal,
Religiosamente havia grande valorização dos exorcismos, praticados também por grupos judaicos, mas sempre subordinados à autoridade de Deus. Nesse cenário, o milagre de Jesus, expulsar um demônio mudo, não é apenas um gesto de cura individual, mas um sinal visível de libertação integral. Ao devolver a palavra ao homem, Jesus restaura sua dignidade, sua relação com a comunidade e sua capacidade de louvar a Deus. A reação de parte do povo revela um coração dividido e desconfiado. Alguns, incapazes de negar o fato do milagre, tentam desqualificar sua origem, atribuindo-o a Belzebu, numa acusação grave que reflete tanto o medo de perder o controle religioso quanto a resistência em acolher um Messias diferente das expectativas políticas. Jesus responde com uma argumentação simples e profundamente teológica. O mal não se autodestrói. Um reino dividido cai. Ao afirmar que expulsa os demônios pelo dedo de Deus, expressão que remete ao Êxodo e à ação direta do Senhor na libertação do povo, Jesus declara que o reino de Deus já está presente e atuante. Não se trata de um reino futuro apenas, mas de uma realidade que irrompe na história, vencendo o homem forte, símbolo do poder do mal, e libertando aquilo que estava sob domínio opressor. Teologicamente, este evangelho se conecta de forma intensa com a liturgia atual e com as leituras anteriores. Jeremias denunciava um povo que não escutava a voz de Deus, o Salmo suplicava por corações abertos. Agora em Jesus, a palavra encarnada se manifesta com poder, exigindo uma tomada de posição clara. Quem não está comigo, está contra mim, não é um convite à intolerância, mas uma afirmação da radicalidade do reino. Não há neutralidade diante da ação salvadora de Deus. A liturgia coloca a Assembleia diante dessa escolha concreta, lembrando que fé não é apenas admiração por milagres ou busca de sinais extraordinários, mas adesão confiante à pessoa de Cristo e ao seu projeto de vida. Do ponto de vista pastoral, este texto interpela fortemente a vida cristã hoje. Ele convida a discernir as resistências internas que muitas vezes levam a relativizar ou a distorcer a ação de Deus quando ela desinstala, questiona ou exige conversão. Pastoralmente, a aplicação prática passa por ajudar os fiéis a reconhecer os demônios mudos do nosso tempo. Tudo aquilo que cala a verdade, impede a justiça, silencia os pobres e paralisa a missão. Jesus continua libertando e devolvendo a palavra à igreja, para que ela anuncie com clareza o reino de Deus. A comunidade cristã é chamada a não viver dividida, mas unificada em Cristo, colaborando com Ele na obra de reunir, curar e restaurar, para que a fé não se torne suspeita, defensiva ou estéril, mas sinal vivo da vitória do amor de Deus sobre todo o mal. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos conduz a uma decisão interior clara e inadiável. Escutar ou fechar o coração. Jeremias revela que a ruptura da aliança não começa fora, mas dentro, quando o povo deixa de caminhar segundo a voz de Deus. O Salmo transforma essa advertência em súplica atual, lembrando que o hoje da escuta é sempre o tempo da salvação, e o Evangelho mostra que essa voz agora tem rosto, palavra e autoridade em Jesus, no qual o reino de Deus já está em ação libertadora. A unidade dessas leituras nos faz compreender que a fé autêntica não se sustenta em ritos, sinais espetaculares ou neutralidade confortável, mas na adesão concreta a Cristo, que vence o mal e reúne o que estava disperso. Celebrar esta liturgia, portanto, é permitir que Deus desarme nossas resistências, que ure nossas divisões internas e nos faça passar de uma fé apenas professada a uma fé vivida, capaz de transformar o coração, a comunidade e o mundo, porque quem escuta o Senhor e caminha com Ele jamais anda para trás. Oremos, Senhor Deus da aliança, que desde o início caminhas com o teu povo e não te cansas de falar ao coração humano, ensina-nos a reconhecer a tua voz no meio de tantos ruídos. Muitas vezes andamos para trás, presos às nossas seguranças e resistências, e ainda assim tu continuas a nos chamar com paciência, como pastor que conhece cada ovelha pelo nome.
Arranca de nós o coração endurecido e devolve-nos a alegria de pertencer-te, para que nossa fé não seja apenas palavra nos lábios, mas resposta viva que se traduz em passos firmes no caminho que conduz à vida. Hoje diante de ti queremos exultar e nos prostrar, porque tu és o rochedo que salva e o Deus que cria e recria. Não permitas que repitamos as murmurações do deserto, nem que fechemos o coração mesmo depois de termos visto tuas obras. Dá-nos a graça de viver o hoje da salvação, este tempo presente em que tua palavra ecoa na liturgia e pede acolhida sincera. Que nossa oração não seja fuga mas abertura, não seja hábito vazio, mas encontro transformador com a tua presença fiel. Jesus, Filho amado do Pai, tu que libertas o homem silenciado e fazes calar as forças que oprimem, entra em nossas casas interiores e vence tudo aquilo que nos divide. Tu és mais forte que todo o mal que nos prende, e com o teu poder desarmas nossas falsas defesas e recolhes o que estava disperso. Não permitas que permaneçamos neutros diante do teu reino, mas dá-nos coragem para estar contigo, colaborar contigo e reunir contigo, para que nossa vida, pessoal e comunitária, seja sinal da tua vitória e testemunho de que escutar tua voz é o verdadeiro caminho da liberdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.